Boa noite a todos. Obrigado. Tirem meu nervosismo, por favor. Então, hoje, última pregação desse tema, né? Que começamos algumas semanas atrás com o Marcelo, sobre Imago Dei. Depois conversamos sobre... Tá ruim ainda? Aqui tá bom. Ok. E daí falamos sobre masculinidade, falamos sobre feminilidade. E hoje vamos falar sobre perdão. Eu acho que é. E vamos ver como que o perdão transforma as nossas vidas, né? E vamos conversar sobre isso a partir da história de Jacó e Esaú, né? Espero que não tenha tido muito fight nos GP esse final de semana, mas perdão é algo que mexe muito com a gente, né? Sem dúvida. E eu gostaria de ler, então, o livro de Gênesis, a partir do capítulo 32, do verso 22 ao 30. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não podia dominar Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Aqui a gente lembra daquela musiquinha, né, de infância. Jacó segurou o anjo, e não deixe que soltar, né? O homem lhe perguntou: O que queres que eu te faça, não? Qual é o seu nome? Jacó lhe respondeu. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer o sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, a partir dessa história, nós vamos conversar hoje sobre o perdão, que é um assunto vital para nós, um assunto de extrema importância para nós homens, como foi dito no tema da masculinidade, para as mulheres, como a Mari conversou sobre a feminilidade, nos relacionamentos, aliás, a Letícia sobre a feminilidade, a Mari sobre os relacionamentos, e para nós como igreja, né? É um assunto muito importante. O perdão é uma necessidade, porque sem o perdão, sem o exercício do perdão, não existe saúde emocional. Não existem relacionamentos saudáveis, como foi dito semana passada. E sem o perdão não há salvação. Se estamos aqui esta noite é porque fomos perdoados, certo? Nós não somos perfeitos, não viemos de uma família perfeita, não nos relacionamos com pessoas perfeitas. E, às vezes, por conta disso, temos motivos de queixas uns com os outros. Ou porque nossas palavras soam rudes, ou porque ferimos o nosso próximo até mesmo sem intenção, às vezes, né? E isso acaba gerando mágoa
em nossas almas, né? E a mágoa, ela envenena a nossa alma. A mágoa separa pessoas, separa pais de filhos, separa filhos de pais, separa irmão de irmão, como é o caso de Jacó e Esaú, que a gente vai ver hoje. Separa amigos, como é o caso de Paulo e Barnabé. Separa maridos e esposas. A mágoa separa nações. A mágoa, ela levanta um muro nos relacionamentos. A mágoa é um veneno que vai contaminando a nossa alma. Portanto, o perdão é uma necessidade. Sem perdão não tem vida saudável. Sem perdão não tem cristianismo. Ou você perdoa, ou você perdoa. Não temos outra escolha a não ser perdoar. Ou nós perdoamos, ou nós sofremos por conta da mágoa. Ou nós perdoamos, ou relacionamentos são quebrados. Ou nós perdoamos, ou o nosso casamento termina. Se você nasceu de novo, o perdão faz parte desta nova natureza. Amém? Resta saber se de fato você se converteu ou se você está simplesmente tentando se convencer que se converteu. Ah, Igor, mas eu não perdoo não, cara. Se a pessoa peidar na farofa 2 vezes comigo, já era. Uma vez eu até perdoo, mas a segunda já era. Mateus 18, 21, 22 diz o seguinte: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro já faz a pergunta e já dá a resposta, né? Vou falar 7 porque 7 é um número perfeito, então vai dar certo. Mas Jesus respondeu: Eu digo a você, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E se eu errar, eu não peço perdão, eu deixo com que o tempo resolva a situação. Muitas vezes nós fazemos isso, não é mesmo? Mas devemos entender uma coisa, que o tempo não vai resolver a situação. Muito pelo contrário. Quer resolver a situação? Converse e peça perdão. Perdão é uma questão de decisão, não é um sentimento ou uma emoção. É uma decisão, portanto, eu decido e eu resolvo perdoar. C.S. Lewis, um grande pensador cristão do século passado, certa vez disse o seguinte: é fácil e até bonito falar sobre perdão, até que precisemos perdoar alguém. Não é mesmo? É muito bonito, né? Eu, no caso, vir aqui e falar sobre perdão. É muito fácil fazer um discurso sobre perdão, né? Pregar sobre perdão, até a gente ter, de fato, alguém a quem perdoar. Portanto, o perdão não é fácil, mas é necessário. Então, hoje vamos mergulhar na história de Jacó e Esaú, 2 irmãos cujo relacionamento foi marcado por conflitos, traições e ressentimentos. Porém, ao examinarmos essa narrativa, descobriremos como o poder do perdão transformou suas vidas. A história de Jacó e Esaú nos ensina valiosas lições sobre a importância do perdão em nossos relacionamentos e como podemos buscar a reconciliação com aqueles que nos magoaram ou com aqueles que nós mesmos magoaram. Então, contando brevemente a história de Jacó e Esaú,
Enquanto Esaú estava exausto e faminto, Jacó estava cozinhando um ensopado de lentilhas. Então Esaú, voltando da caça, todo cansado, pede a seu irmão Jacó um pouco de comida, pois está com muita fome. Vale a pena destacar que o nome de Jacó significa trapaceiro e enganador. Jacó vê, então, nessa oportunidade, a chance de tirar proveito da situação e faz uma proposta a seu irmão Esaú. Em troca de um prato de comida, Esaú deveria renunciar à sua primogenitura, que era o direito de receber uma porção dupla da herança paterna e ter autoridade sobre a família. Esaú, preocupado apenas com sua fome imediata, aceita o acordo de Jacó e renuncia à sua primogenitura. Posteriormente, essa decisão terá grandes consequências para ambos os irmãos. Mais tarde, quando Isaac estava idoso, Isaac era o pai de Jacó e Esaú, então Isaac ele planejava abençoar seu filho primogênito, Esaú. No entanto, Rebeca, mãe de Jacó, ouve esse plano e decide intervir para garantir que Jacó, que era o filhinho preferido dela, receba a bênção em vez de Esaú, que era o preferido do pai. Então ela instrui Jacó a se disfarçar de seu irmão Esaú, cobrindo os braços com peles de cabra para simular a aparência peluda de seu irmão. Jacó segue as instruções de sua mãe e, enganando seu pai Isaque, recebe a bênção paterna, que deveria ter sido de Esaú. Quando Esaú descobre o que aconteceu, ele fica furioso e ameaça matar a Jacó. A Bíblia narra em Gênesis 27, 41, que, para proteger Jacó, Rebeca o envia para longe de casa, para a casa de seu parente Labão, na terra de Padã-Arã. Em Arã, Jacó conhece uma linda mulher chamada Raquel, filha caçula de seu tio Labão. Então Jacó oferece a Labão 7 anos de serviço como dote para ter o direito de casar-se com Raquel. Então passaram-se 7 anos e Labão, astutamente, introduz Lia, sua filha primogênita, na câmara nupcial. E Jacó coabita com Lia, pensando estar com Raquel. Que loucura, né? Mas, ao amanhecer, ele percebe que havia sido enganado pelo sogro. O homem que enganou seu pai, agora fora enganado pelo sogro. Se passou por primogênito e recebeu a primogênita como esposa. Cedo ou tarde, colhemos aquilo que semeamos. Em sua graça, Deus perdoa nossos pecados, mas em sua justiça permite que arquemos com as consequências. E ao confrontar Labão, este disse a Jacó que ele poderia ter Raquel como sua mulher dentro de uma semana, mas teria que trabalhar mais 7 anos. Jacó está colhendo o que havia plantado. Ele enganou a seu pai e seu irmão, e agora está sendo enganado pelo sogro. Em Labão, Jacó encontrou um competidor e seu meio de disciplina. E durante 20 anos, Jacó viveu na dependência de Labão. E desse período, 14 foram só para pagar por suas 2 esposas, Lia e Raquel. Agora, por ordem divina, então Jacó decide voltar para a sua terra. Toma suas esposas, seus filhos, seus servos e rebanho e vai para Canaã. No entanto, Jacó sabia que cedo ou mais tarde ele iria se deparar com Esaú, pois, ao viajar para Betel, passaria perto do Monte Seir, onde Esaú vivia. Os pecados do passado ainda assustavam seu coração e eram um tormento para sua alma. Jacó tinha novos desafios pela frente, pois precisava enfrentar seu irmão e seu pai. Os 20 anos em Harã não foram suficientes para pacificar sua consciência. Aqui aprendemos que
o tempo não resolve as coisas, né? Não importa quanto tempo tivemos desentendimentos com nossos irmãos, não importa quanto tempo houver essas situações delicadas com alguém, o tempo não sara as feridas. E depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava atormentada. Esaú morava na mente de Jacó e não pagava aluguel. É isso que acontece quando nós ferimos alguém. Jacó usou uma abordagem sábia e enviou diante dele mensageiros para informar seu irmão de que ele estava a caminho. Quando os mensageiros voltaram, eles trouxeram um recado alarmante para Jacó. Seu irmão Esaú e mais 400 homens estavam se aproximando. Imagine agora o desespero de Jacó, né? Não bastava o medo que ele tinha de Esaú, que era mais forte, era caçador, o cara era brabo. Já não bastava o medo que ele tinha de Esaú. Agora ele tinha que enfrentar mais 400 homens. E esperando pelo pior, Jacó chegou à conclusão precipitada de que Esaú estava indo lá, obviamente, para vingar-se, né? E acabar com ele e sua família. E é isso que acontece quando o medo toma lugar da fé, né? A nossa tendência é começar a fazer planos e a confiar em nossos próprios recursos. E muitas vezes nós preferimos deixar a situação para lá, preferimos o conforto da omissão ao desconforto do confronto. Nós achamos melhor não tocar no assunto, não é mesmo? Ao invés de resolver a situação. Preferimos jogar esses acontecimentos por baixo do tapete. E quando pecamos contra alguém, é exatamente assim que nós nos sentimos. Ao pedir perdão, pensamos em várias possibilidades. O que vai acontecer agora? Será que ele vai me perdoar? Eu não sei se ele vai me perdoar. Ele é orgulhoso. Ele vai me matar, vai jogar na minha cara tudo aquilo que eu fiz. Ou pior ainda, eu não vou pedir perdão. Aliás, eu que estou certo nessa história. Se ele quiser, é ele que me peça perdão, é ele que me busque. Não guarde mágoa. Guardar mágoa é beber um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. A mágoa adoece a alma, e a única cura para essa doença é o perdão. Marcos 11, 25 e 26 diz o seguinte: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Mateus 5, 23 e 24 diz o seguinte: Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quando nós não perdoamos, nossas orações não são recebidas por Deus. Quando nós não perdoamos, o nosso culto não é aceito por Deus. Nós vemos isso em Caim e Abel. A oferta de um foi aceita, a do outro não. Quando nós não perdoamos, o próprio Deus não nos perdoa. E sem o perdão, é impossível estar em comunhão com Deus. No capítulo
32, do 9 ao 12, continuando a história de Jacó, Jacó faz uma oração a Deus, a oração mais extensa do livro de Gênesis. Jacó reconhece que é pecador. E aqui começa a história de transformação na vida de Jacó. Ele confessa a sua indignidade perante Deus. Reconhece que foi muito abençoado. E ao fazer uma retrospectiva dos últimos 20 anos, Jacó lembrou da maneira maravilhosa como o Senhor havia cuidado dele. E depois de orar, Jacó passa a noite no acampamento e resolve separar uma parte de seus bens para oferecer um presente a seu irmão, tendo em vista que um presente abre o caminho para a paz. O presente de Jacó é um presente generoso, estratégico e um presente para selar a paz com seu irmão. Não sei se isso já aconteceu com vocês, comigo acontece muitas vezes no casamento. A gente está brigado e tal. Nada que um pãozinho de queijo não resolva, né? Um presente abre um caminho para a paz. Pode ser que a pessoa não te perdoe de imediato, mas vai ser mais fácil conversar com aquela pessoa. O presente é mais eloquente que um discurso. A esta altura, Jacó tem uma experiência com Deus, uma experiência de conversão. Aqui começa a história de salvação de Jacó. Ele se encontra sozinho, e quando estamos sozinhos, não podemos fugir para o coração e a mente de outras pessoas. Temos que lidar com os nossos pensamentos, com os nossos medos. Jacó desejava a bênção de Deus em sua vida, mais do que qualquer outra coisa. E, no entanto, antes de podermos começar a ser igual ao Senhor, precisamos encarar quem realmente somos e admitir qual é a nossa verdadeira natureza. Naquela noite, então, Jacó descobriu que havia passado toda a sua vida lutando contra Deus e resistindo à sua vontade. E que o único caminho para a vitória era a entrega. A Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 32 que quando Deus pergunta a Jacó qual é o seu nome, o Senhor não faz essa pergunta a fim de obter uma informação, pois certamente sabia o nome de Jacó e estava ciente de que Jacó tinha fama de ser dissimulado e enganador. A pergunta "como te chamas?" queria dizer: você vai continuar fazendo jus ao seu nome ou vai admitir quem você é e deixar que eu te transforme? O nome que Deus deu a Jacó foi Israel, que no hebraico significa aquele que luta com Deus. Então Deus muda o seu nome, seu coração, sua mente, sua vida e seu futuro. E até então Jacó apenas tinha declarado que o Senhor era o Deus de Abraão, seu avô, e Deus de Isaque, seu pai, mas nunca afirmado ser ele o seu Deus. Contudo, a partir de agora, Deus será conhecido como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó perdeu a luta com Deus e ganhou a vitória. Tornou-se forte ao reconhecer-se fraco, deixando de ser um suplantador para se tornar um príncipe de Deus, aquele que luta com Deus e prevalece. Jacó, então, deu nome àquele lugar de Peniel, que quer dizer, eu vi a face de Deus. Que este lugar seja para nós o mesmo lugar que foi para Jacó. Que possamos ter nossas vidas transformadas e abrir mão de nosso orgulho e deixar com que Deus mude a nossa história.
Essa era a oportunidade de Jacó de ter um recomeço em sua vida. Deus não desistiu de Jacó, apesar da resistência de Jacó. Muitas vezes nós resistimos a Deus com nosso orgulho, nosso ego que fala mais alto, não é mesmo? Mas mesmo assim, o próprio Deus não desiste de nós. O problema é que nós não queremos abrir mão de nosso orgulho, não queremos abrir mão do nosso ego, mas se preciso for, Deus nos fere, mas não abre mão de nossas vidas. O Senhor não pode abençoar o homem enquanto não o tiver vencido. Deus venceu Jacó ao enfraquecê-lo. Deus é tão misericordioso que Ele não apenas nos atrai a Ele, não apenas luta conosco, não apenas nos traz para perto dEle, mas Ele opera em nós tanto o querer, tanto o realizar. A obra da salvação é exclusivamente por parte do próprio Deus. É Ele quem salva. É Ele quem justifica. É Ele que traz o arrependimento para nossas vidas. É Ele que perdoa nossos pecados e nos faz novas criaturas. Ao se aproximar de Esaú, então, Jacó prostrou-se em terra 7 vezes. Ao prostrar-se, Jacó reconhece sua culpa e pede por reconciliação. A postura física era um retrato de seu coração quebrantado, e sua atitude humilde construiu pontes de contato com o coração de Esaú, pois a humildade precede a honra e abre avenidas para a reconciliação. A ação humilde de Jacó provocou a reação amável de Esaú. Talvez esse seja o ponto mais difícil para nós, né? Nos colocarmos em uma postura de humilhação. Em Gênesis 33, 4, diz a Bíblia que Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs seus braços em volta do pescoço de seu irmão Jacó e o beijou. E os dois choraram. Isso lembra muito a parábola, não é? Do filho pródigo. Quando o pai vê seu filho lá de longe, ele já está de braços abertos para recebê-lo, né? É preciso destacar alguns pontos importantes. O perdão faz parte da natureza do cristão. Colossenses 3,12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Não tem cristianismo sem perdão. Qual é o limite do perdão de Deus na sua vida? Você já parou para pensar isso? Quantas vezes no dia a gente pede perdão para Deus? E toda vez somos perdoados. E nós não temos a capacidade de fazer isso com o nosso irmão. Imagine Deus falando assim: fulano, eu te perdoo, mas se você der mais uma cochilada, já era. Deus é rico em misericórdia. E é desta maneira que nós somos chamados a perdoar. Segundo ponto, devemos perdoar porque temos queixas e desentendimentos com os irmãos. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Essa doeu, né? Fomos criados para nos relacionar com pessoas, e é óbvio que iremos ter queixas. Ninguém é perfeito. A questão não é se iremos errar com o próximo, mas é quando iremos errar. Com certeza iremos errar contra as pessoas e certamente elas também irão errar contra nós. Então a questão é, você está disposto em perdoar quem te feriu? Ou então você está disposto em reconhecer que errou, então ir pedir perdão a quem você feriu? Terceiro ponto, devemos perdoar porque em Cristo fomos perdoados por Deus. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O parâmetro do perdão que nós temos é o perdão do próprio Deus. Como é maravilhosa a graça de Deus. E como filhos de Deus, devemos fazer o mesmo com o nosso próximo. Devemos estender misericórdia, da mesma forma que Deus teve misericórdia de nós. Foi através do perdão de Deus que nós somos salvos por meio de Cristo. Foi através do perdão e a misericórdia de Deus que Jacó teve sua vida transformada. E é por meio do perdão que a sua vida pode ser transformada hoje. É através do perdão que seu casamento pode ser restaurado hoje, assim como o meu foi. Último ponto, devemos perdoar porque o próprio Deus nos ordena a perdoar. Em Mateus 18:33, a parábola do empregado mau, o Novo Testamento sempre volta a falar que devemos ser como Cristo, porque somos feitos à imagem de Cristo. Iguais a Cristo devemos ser. Porque já carregamos a imagem de Cristo, só Ele pode ser o modelo que temos de seguir. Porque Ele mesmo vive sua verdadeira vida em nós. Podemos andar assim como Ele andou, fazer como Ele fez, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. E ter o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Imitar os exemplos que Ele nos deixou, dar a vida pelos irmãos, como Ele deu a vida por nós. Só podemos ser como Ele, porque Ele foi como nós. Só podemos ser como Cristo, porque fomos conformados à sua imagem. Essa imagem que foi corrompida pelo pecado, mas restaurada através do perdão. Começamos esse tema falando sobre a imagem de Deus e vamos terminar falando sobre a imagem de Deus. Que possamos ter consciência da grandeza desse perdão e dos benefícios que ele traz para as nossas vidas. Se você nasceu de novo, você porta a imagem de Deus, portanto, você deve perdoar, assim como Ele te perdoou. Amém?